Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão da unidade 2 do livro, galerinha do primeiro ano. Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje? Os sons e suas representações gráficas, os fonemas e suas representações, fonemas, letras e dígrafos e classificação dos fonemas. Tá? Inicialmente, nós temos que fazer uma diferença entre a fonologia e a fonética. Tá? Que elas são duas áreas importantes que se relacionam. O fone é o objeto de estudo da fonética, no caso o som, né? Ela se importa com o som enquanto unidade concreta, com a sua produção, com a sua percepção e analisa os aspectos que são envolvidos nesse processo. Já a fonologia, ela é a unidade sonora distintiva de significado. Tá? Então, elas são duas áreas diferentes, mas que acabam estudando a mesma coisa, tá? Uma estuda sons produtivos, enquanto a outra estuda as possibilidades de estruturação, tá? Começando pelo que são fonemas. O fonema é a menor unidade sonora significativa que entra na construção de uma palavra, tá? Ele vai se caracterizar pelo valor do seu contraste e da sua posição, isto é, a troca de um fonema por outro estabelece a diferença de significado entre as palavras. Então, observe aqui os exemplos que eu coloquei. Faca, fada. Faca, vaca. Faca, fica. No caso de faca, fada, observe que só a mudança do C e fazendo a troca pelo D, você mudou a palavra, você mudou o fonema, você mudou o significado. Certo? É isso que é o fonema, tá? Não podemos confundir os fonemas com as letras, porque eles não são iguais, tá? O fonema será a menor realidade acústica que o nosso ouvido registra. Já a letra é o sinal gráfico que é usado para representar, tá? Essa escrita, para representar os fonemas. Então, eu coloquei aqui como exemplo palavra casa, palavra caneta, palavra canta, palavra carro, palavra fixo. Nem sempre a mesma quantidade de fonemas será a mesma quantidade de letras. E nós vamos perceber também o seguinte, que a escrita fonética, ela se faz de outra forma. E isso se dá por quê? Essa escrita fonética, ela se faz de outra forma por conta do alfabeto fonético, né, que foi criado em 1888 e durante vários anos ele foi aperfeiçoado pela Associação Fonética Internacional. Tá? Eles seguem uma padronização com o objetivo de criar um só signo linguístico para cada som e para cada signo, e um som só para cada signo, né? E a sua principal função é fornecer um repertório de signos correspondentes às principais realizações fonéticas das diferentes línguas do mundo, tá? Então, veja que a escrita fonética, ela acaba sendo uma escrita internacional. Várias palavras da nossa língua portuguesa se parecem com algumas palavras do inglês, certo? Isso se deve à questão dos fonemas, da escrita fonética, tá legal? Então, vocês percebam aí, através do exemplo, que nem sempre a escrita fonética será a mesma da escrita comum, tá? E também, por isso, nem sempre a quantidade de letras indica a quantidade de fonemas. Tá? Como exemplo, eu vou citar casas aqui, 5 letras, 5 fonemas, ok, certinho, porém a transcrição fonética diferente. Você veja que começa aí com o K e nós temos a presença do Z. Já no fixo, nós temos 4 letras e 5 fonemas, tá? E a presença do KS aí, porque o X, nesse caso, tem som de KS, fixo, tá? Então, vamos para os dígrafos. Os dígrafos é o grupo de duas letras que vão representar, no caso, um só som, um só fonema. E aí, na língua portuguesa, nós identificamos dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Vamos ver aí. Nós temos o CH, o LH, o NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, GU, QU.
Todos esses eu coloquei exemplos aí para que vocês possam estar se inteirando sobre eles. Olha aí, nascer, crescer, descer, excesso, excelência, exceção, tá? Eu não vou falar todos os exemplos para que a nossa aula não se prolongue, mas você está tendo acesso aí, você pode fazer uma análise maior. E exemplos de dígrafos vocálicos, o que que ocorre? Nos dígrafos vocálicos, nós vamos ter a acrescentação da letra M e da letra N em cada uma das vogais, como no caso do an, tampa, anda. E como vocês estão vendo aí na sequência, nós temos o en, o in, o on e o certo? E seus respectivos exemplos. Classificação dos fonemas. Os fonemas eles vão se classificar em vogais, consoantes e semivogais. Como é que ocorre isso? Os vogais eles são sons livres, tá? Por que eles são chamados de sons livres? Porque a corrente de ar ela passa livremente pela boca. Não encontra nenhum obstáculo. O que a gente entende por obstáculo? A gente entende por obstáculo dentes, língua, tá? Ele é um som livre, é um som que há vibração das cordas vocais, mas não há obstáculo para a passagem da corrente expiratória. Como exemplo, eu coloquei aí cama, amigo, janela. Já as consoantes, elas são diferentes. São sons que possuem obstáculo encontrado pela corrente de ar, tá? No aparelho fonador. Então, nós temos aí dedo, giló, chapéu. Semivogais. As semivogais são os fonemas cuja articulação elas vão se assemelhar às vogais, mas as semivogais não são base de sílaba, tá? E elas são representadas pela letra I e pela letra U. Como exemplo, lei, cárie, coisa, lousa, pouso, tá? Sílabas. O que é a sílaba? A sílaba vai ser um segmento fônico resultante da divisão da palavra, quando a gente pronuncia ela, tá? Também é um grupo de fonemas proferido num só impulso respiratório, e uma coisa que nós temos que ter em mente é que toda sílaba tem por base uma vogal. Elas vão se classificar em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Monossílabas são aquelas formadas por uma única sílaba, pá, má, sal, boi. Dissílabas formadas por duas sílabas, pele, sala, livro. Trissílabas, três sílabas, caderno, caneta. Polissílaba, formada por três sílabas, por mais de três sílabas, tá? Maracujá, malabarista. Você deve estar se perguntando aí em casa. Eu estou revisando um assunto que eu vi lá na terceira série, na quarta série. Olha, minha gente, esse assunto cai muito em concurso, certo? Então, vamos fazer direitinho a revisão. E o Enem também cobra um pouco da gente, não sempre constantemente, tá? Mas pode acontecer de cair uma questão. Nunca se sabe. Sílaba tônica. Contraposição, a gente vai ter sílaba oxítona, paroxítona e proparoxítona. Qual que vai ser a diferença aí? As oxítonas serão a última sílaba tônica da palavra, tá? O que a gente entende por sílaba tônica? O que a gente considera como sendo sílaba tônica? Aquelas, certo? Que recebe o acento ou a que é pronunciada com maior intensidade vocal. Então, a gente vai ter aí as oxítonas, é a última sílaba tônica. Como exemplo, eu coloquei aí maracujá, capitu, japonês. Nas paroxítonas, é a penúltima sílaba da palavra. Janela, história, caneta. Nas proparoxítonas, vai ser a antepenúltima sílaba da palavra. E aí nós temos uma observação para as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não são como as oxítonas e as paroxítonas, certo? Encontros vocálicos. Encontros vocálicos serão o agrupamento, né, de vogais ou semivogais em umas sílabas separadas ou em sílabas juntas. Eu começo com vocês com o ditongo. O ditongo vai ser o encontro numa mesma sílaba de uma vogal e de uma semivogal, ou
de uma semivogal com uma vogal. Pode acontecer de duas formas, ou o ditongo é crescente ou o ditongo é decrescente, tá? No ditongo crescente, eu tenho a presença da semivogal mais a vogal. Glória, Lúcia. Veja aí que eu tenho a semivogal I e a presença da vogal A. No ditongo decrescente, eu tenho a vogal mais a semivogal. Exemplo, pai, Laura, chapéu. Veja que eu tenho a presença aí do A na palavra pai e logo após a semivogal I, tá? Tritongo. O tritongo vai ser o encontro da semivogal mais a vogal mais outra semivogal. Exemplo, Uruguai. Então, nós temos aí o U, que é a semivogal, o A, que é a vogal, e o I, que é a semivogal. A mesma coisa acontece em enxaguou e averiguei. Nós temos também o hiato. O hiato será um encontro de duas vogais, só que eles vão estar em sílabas diferentes, tá? Como o caso aí, raiz, veja que estão separados. Saúde, também separados. Luana, também separados. E nós temos os encontros consonantais, que eles vão se dividir em separáveis ou inseparáveis. Inseparáveis geralmente vai ser o L e o R, que aparecem como a segunda consoante. Como exemplo, Bíblia, brigas. E separáveis vão ser aqueles que cada consoante fica em uma sílaba, como no caso de afta, desfile, aspecto, tá ok? Pessoal, então por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção. A gente vai se falando. Em qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no meu WhatsApp, no direct do Instagram ou pela plataforma Plural, certo? Muito obrigada e até a próxima.